Sexta-feira depois das cinzas. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Nesta sexta-feira, tão importante para a semana iniciada da Quaresma, onde na solene imposição das cinzas, despojamos-nos passo a passo do homem velho, do homem carnavalesco, do homem mundano, para nos interessarmos mais e de novo pelo homem espiritual, pelo novo Adão. O refrão insistente é de memória. Recorda-te que do pó viestes e ao pó voltarás. Ao mesmo tempo, na própria quarta-feira, com o Evangelho, fomos mais uma vez recordados e assinalou-se o tripé quaresmal. A esmola, segundo São Mateus, sempre discreta, o jejum e a abstinência, que são as disciplinas da Quaresma, e por fim a oração, sem a qual a Quaresma reduz-se a gestos e não a consciência. Exatamente nesse grande contexto que, nesta sexta-feira, como fazemos em todas as sextas-feiras, voltamos-nos para o primeiro domingo da Quaresma, a ser celebrado nas vésperas de amanhã e, obviamente, no próprio domingo. Temos, então, um belo trecho no início do Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Naqueles tempos, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia. Começou a pregar o Evangelho dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Este pequeno Evangelho, que possui ao menos duas grandes partes, uma cena, um episódio, e depois, pela primeira vez no Evangelho, ouvimos a voz de Jesus. Comecemos hoje com a primeira parte. De cara, não podemos ignorar o fato de que a estadia no deserto é uma decisão trinitária. O Espírito Santo impeliu. Impelir significa forçar, quase empurrar. O verbo grego indica que Jesus foi empurrado, impelido, forçado a ir para o deserto. Parece aparentemente paradoxal que Jesus seja impelido ao deserto, porque, na verdade, logo que começar a descrição dos 40 dias de deserto, encontraremos lá o motivo pelo qual, espontaneamente, a humanidade de Jesus não iria para o deserto. Esta ida para o deserto tem uma relação profética com a grande experiência de Israel.
40 anos, Israel é conduzido pelo deserto através das mãos de Moisés. Deserto, que significa lugar árido, ermo, significa ser colocado à prova. Nós sabemos que todos os seres vivos que vivem no deserto são duplamente fortes, porque a natureza não lhes dispõe muita coisa. Vegetação, água ou conforto, temperaturas altíssimas durante o dia, baixíssimas durante a noite. A busca do alimento é uma arte, já que não prolifera a vida em um lugar tão agreste. O perigo de morrer no deserto, como várias criaturas morrem diariamente. O deserto, por outro lado, é também aquilo que o profeta Oséias dirá sobre ele: chamar Israel como esposa infiel para o deserto e falar-lhe no coração. Novas núpcias com Deus, porque o deserto supõe intimidade com Deus, disponibilidade à presença de Deus. Os que estão no deserto, no éremo, não tem como distrair-se. Eles são chamados a sobreviver e, ao mesmo tempo, encontrar-se com Deus, exatamente por aquilo que o deserto oferecerá. O deserto vai oferecer purificação da mente, da alma e do coração. Nós sabemos que o deserto está vinculado à conversão. Quem sobrevive ao deserto? Segundo o livro do Êxodo, todos aqueles que são fiéis a Deus e à sua palavra, aos seus mandamentos. Os outros morrem no deserto. Por isso, quem sai do deserto sob a tutela de Josué deveria ter sido um povo sábio, um povo destilado de suas misérias, capaz de seguir a Deus. Como no deserto de Israel, em que, no entanto, os judeus murmuravam contra Deus e contra Moisés, e diz serão castigados. Lembre-se das serpentes. Jesus, no seu deserto de 40 dias, vai encontrar-se com Satanás. E mais ainda, animais selvagens, ou seja, companhias nada agradáveis. Mas esse é o grande programa do reino de Deus. Desde o início, enfrentar Satanás. Tirar-lhe a bufa de ser o senhor dos homens. Retomar-lhe das mãos todas as almas que pertencem a Deus e conduzi-las qual rebanho de volta à casa do Pai. Por isso, ele vai enfrentar as tentações de Satanás para então, e é interessante que na versão de São Marcos, ele não descreve as tentações, como em São Mateus e São Lucas, nós sabemos que são 3 tentações. Ele simplesmente diz que o deserto é tempo também de ser tentado pelo demônio.
Mas Deus não deixa de consolar os que lutam, os que combatem forças maiores do que si mesmos. Por isso também no deserto estão os anjos, que servem a Jesus depois da sua vitória contra Satanás. Bem, na segunda-feira retomaremos a segunda parte deste Evangelho.